E o carnaval se foi. Com ele, todo o movimento social que nesse período se acopla, se sistematiza numa circicidade em que, de fato, nós não buscamos lá nenhum tipo de felicidade, mas de maneira exaustiva fugir da tristeza. E o vídeo de hoje começa com essa explanação por um motivo básico. Nós estamos cansados. O ser humano talvez tenha chegado no seu ponto alto, quando se diz sobre fadiga emocional, psíquica, física. E uma análise desse sistema em pleno colapso me vem à tona no sentido de que quando se aumenta uma demanda, há-se a necessidade de que em todas as escalas essa demanda aconteça de maneira efusiva. Assim como na entropia, em que onde há mais desordem, há mais possibilidades, num ambiente em que a desordem potencial, seja de mecanismos produtivos, ou seja de critérios ideológicos, eles também nos levam ao colapso de possibilidades, ligando os nossos atos a ações que requerem atualizações, alta produtividade e alta performance. Mas será que o ser humano está preparado para isso? Será que o carnaval não demonstra que ali é um local de fuga desses blocos sistêmicos de excessos? A Igreja Católica, mais especificamente o Papa Leão XXIII, com a Rerum Novarum, que é uma das encíclicas mais grandiosas que a Igreja tem, ele já questionava sistemas políticos que traziam no seu cerne essa ideia de alta produtividade, E ali ele questiona o capitalismo selvagem, que transforma o ser humano num produto, O médico ele já não é mais um homem, ele é um especialista em certas partes do corpo. O profissional de educação física não é mais um homem, uma mulher, um ser humano. Ele é um produto que foi atualizado por potências inteligíveis dentro de uma dinâmica facultativa e especializativa. E ele, a partir daí, ele é contratado por um valor, não por ser ele mesmo, ou talvez se leve pouco em consideração aquilo que ele é, para que ele possa de fato ser o produto que ele externaliza, E com toda essa bagagem fadigada que as pessoas têm trazido ao longo, na minha opinião, da bifurcação que nós tivemos com a pandemia, dentro da educação física nós vivemos um momento chave. Momento chave esse que com a pandemia se evidencia toda a necessidade vinculada ao bem-estar e à saúde. Nós ali entramos numa noção de realidade aprofundada. Primeiro, memento mori. Lembremos que nós vamos morrer. Quando isso veio à tona, nos trouxe de fato a relação direta que nós tivemos com essa percepção de realidade que é tão substanciada e tão elementar, que é o de que nós iremos morrer, com a ideia de viver bem o dia de hoje. Então a palavra carpe diem, ela não foi bem utilizada,
porque ela deixou de lado as questões perspectivas de uma possível morte. Mas lá na pandemia, o Carpe Diem ele entra de fato no escopo do humano. Vamos viver bem o dia de hoje, porque o nosso amanhã talvez não exista. E o princípio de produtividade, principalmente vinculada dentro da educação física, a uma estética superficial, ele começa a ser deixado de lado e a nossa área começa a se substanciar como uma área da saúde e que possuía de fato argumentos próprios para sustentar que a saúde das pessoas se mantinha através de uma prática de movimento saudável. Claro que o subproduto, claro que o efeito de um bom movimento é a coerência da corporalidade. É o corpo se tornando aquilo que ele faz. Mas antes isso não era levado em consideração. Isso era o efeito buscado. A estética não pode ser o efeito primordial. O efeito primordial é um ser humano que se substancia como ser humano. E ali, quando houve esse movimento pós-Covid, nós vemos então a educação física se transformar numa necessidade básica. As pessoas voltando para o movimento, pelo movimento e pela saúde que ali continha-se. E, claro, por lembrar que se vamos morrer, que morramos pelo princípio vital, não antecipando as possíveis causas disso na nossa conjuntura social. Mas a sociedade virou novamente. A ideia de performatismo, a ideia de produtividade, de alta atualização. Nós só somos seres humanos convincentemente poderosos e com sucesso em evidência se nós mudamos, se a gente sai daquele ciclo contínuo. Ninguém mais consegue viver mais no tédio, na monotonia, na constância em fazer aquilo que tem que ser feito ao longo do tempo, de maneira sistemática. As pessoas querem inovar, as pessoas querem poder se transformar ao longo das semanas, dos dias e das práticas em que elas fazem. É roupa dentro de academia, é roupa para o carnaval, é roupa para Páscoa, é roupa para o Natal. E o que se deixa de lado é aquilo que realmente deveria ser a nossa busca, que é a saúde, que é a evidenciação de um corpo coerente com aquilo que se busca. A minha tristeza como profissional de educação física é perceber o quanto a sociedade hoje não se sustenta mais pelo viés do Memento Mori e do Carpe Diem. Mas de fato voltou seus olhos, novamente, para aquilo que tem de mais triste no capitalismo selvagem, que é o tornar-se um produto. Produto esse fadigado, que vai correr para o carnaval e vai buscar felicidade. Porque lá sim, lá talvez tenha uma certa naturalidade incutida, sem que nós precisamos vestir um personagem e esse personagem performar. Ali nós podemos dançar, nós podemos ser quem somos, até mostrarmos aquilo que não mostramos dentro daquele personagem diário. Mas não encontraremos lá também a resposta para essa nova era da superficialidade estética. O comunismo esvazia a intencionalidade. O lado ruim do comunismo limita as pessoas em serem caridosas e em olhar para o próximo dentro de um aspecto coletivo saudável, assim como o capitalismo selvagem, face diferente da mesma moeda, torna esse ser em si autossuficiente, autoprodutivo, autoperformático, somente um produto que vai buscar em qualquer ato que se tenha de superficialidade comportamental, sanar os excessos que essa necessidade tem gerado. Não, nós não precisamos nos atualizar, nós não precisamos mudar o nosso produto, porque quem não muda fica para trás.
Nós não precisamos mudar nossa essência, nós não precisamos mudar nossa forma de pensar. Nós só precisamos fazer aquilo que tem que ser feito, com amor, dedicação, carinho. Cuidar daqueles que temos que cuidar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E perceber que tudo aquilo que vem para nos transformar em algo maior, muitas das vezes, não está nos transformando em pessoas melhores.